Diversidade. Uma história sobre o dia em que a didática de línguas saiu à rua. Esta história começa como todas as histórias, como era uma vez. Era uma vez, num tempo não muito longínquo, um conjunto de seres extraordinários. Habitavam num velho casarão que outrora fora palco das festas mais extravagantes alguma vez vistas. De longe vinham investigadores, académicos e professores para privar de perto e se aconselharem com estes seres, portadores de uma sabedoria milenar. Porém, com o passar do tempo, estes seres foram sendo cada vez menos requisitados. Os professores deixaram de vir, depois foram os académicos, finalmente também os investigadores se desculparam, dizendo estarem demasiado ocupados para se fazerem ao caminho. Tristes e abatidos, estes seres imortais, outrora permanentemente jovens, começaram a envelhecer e a perder as suas belas cores. Eram agora seres cinzentos, amorfos, vazios de futuro. Permaneciam quase sempre na mesma sala, uma biblioteca escura e poeirenta, em silêncio, isolados uns dos outros e do mundo lá fora. Mas eis que um dia algo inesperado aconteceu. Um fio de luz teimoso conseguiu vencer a barreira de poeira que jazia nas decrépitas janelas da biblioteca e foi pousar bem no centro da testa de um destes seres. A didática das línguas, assim se chamava o ser, abriu um olho remelento, bem devagarinho. Depois o outro, já com maior desenvoltura, molhou os lábios com uma pequeníssima gota de saliva que repousava no canto da boca e tentou levar a mão à testa. Primeiro mexeu um só dedo, depois levantou toda a mão e moveu-a para um lado e para o outro, bem na frente dos seus olhos. A luz que vinha da janela refletiu na sua mão. Parecia um pequeno arco-íris. Há muito tempo que a DL, como era carinhosamente tratada, não via uma luz tão bonita. Com uma energia que pensava já não possuir, levantou-se de um salto. Olhou em volta, mas mais ninguém parecia ter reparado naquela luz. A didática das ciências ainda dormitava perto da lareira, com uma placa de Petri a escorregar-lhe do regaço. A didática da matemática tinha adormecido por cima do tabuleiro de xadrez, enquanto calculava probabilidades. Apenas a didática da história estava desperta, mas estava tão embrenhada na listagem de todos os erros históricos do livro Guerra e Paz, que não reparou que a DL caminhava agora com um ar decidido para fora da biblioteca. Abriu a porta com cuidado e começou a descer as longas escadas em caracol do velho casarão. Pé ante pé, pé ante pé, pé ante pé, para não acordar a didática magna. Encheu-se de coragem e rodou a maçaneta do pesado portão. Estava cá fora. Respirou profundamente, inalando o ar fresco da manhã. O cheiro forte da terra molhada, respingada de orvalho, e o odor intenso do frondoso pinhal eram revigorantes. Sentia-se como se tivesse de novo 200 anos. Começou a andar, primeiro lentamente, depois cada vez mais rápido, até que os seus pés deixaram de tocar a terra. Corria velozmente. O vento incômodo despenteava-lhe os cabelos, mas sabia tão bem. Correu durante muito tempo na direção daquela luz misteriosa que sentia cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. Tinha chegado. A luz erguia-se no alto de um grande farol, branco e vermelho. Rodava para um lado e para o outro, mas com o nascer do sol era já quase imperceptível. Resolveu então explorar o local onde se encontrava. Era uma zona costeira muito pitoresca, com casinhas coloridas, brancas e vermelhas, brancas e amarelas, brancas e azuis. A poucos quilómetros estendia-se um enorme braço de ria, onde navegavam curiosos barquinhos, também eles coloridos. Numa placa branca e preta desenhava-se o nome daquela localidade. Chamava-se Aveiro. Que nome engraçado, pensou a DL. Certamente tem origem latina. Deve estar em alguma localidade outrora povoada pelos romanos. Pelo clima, parece-me sul da Europa. Estava ela assim perdida nestes pensamentos quando chegou a um cruzamento, onde tinham sido colocadas umas placas retangulares que indicavam as direções de alguns monumentos.
As placas estavam escritas em português e em inglês. A DL achou tudo isso muito estranho, pois não sabia de nenhuma localidade onde se falassem cotidianamente estas duas línguas, com exceção, claro, das comunidades portuguesas, em países de expressão inglesa como os Estados Unidos e o Canadá. Mas não estava definitivamente na América do Norte. Não havia arranha-céus, mas sim casinhas pequeninas e pitorescas, algumas delas com traço de arte nova. As pessoas não caminhavam apressadas, mas paravam para se cumprimentarem e tirarem fotografias. E não era o cheiro de gordurosos cachorros quentes que percorria as ruas, mas sim deliciosas castanhas assadas a estalar. Caminhou um pouco mais por uma zona a qual chamavam Rocio. Um restaurante com o nome curioso de Origami chamou a sua atenção. Se não estou em erro, trata-se de uma palavra japonesa composta por ori, que quer dizer dobrar, e kami, que quer dizer papel. Percebeu que se tratava de um restaurante asiático, pelo que o nome fazia todo o sentido. Continuou à beira do canal, onde pequenas lojas familiares vendiam recordações, souvenirs, recuerdos. Em frente publicitavam-se cruises e prometiam-se memórias da ria. Esta deve ser uma cidade turística, pensou. Avançou então por uma praça onde se aglomeravam pequenos grupos de pessoas em volta de um guia turístico expressivo que erguia no ar uma minúscula bandeira vermelha. Observavam objetos antigos, livros aos quadradinhos do Asterix e do Obelix no original em francês, discos em vinil com canções dos Beatles, Bob Marley e ursos de peluche que repetiam a frase "Olá, queres jogar comigo?" cada vez que se pressionavam as patas felpudas. Ali ouviu falar várias línguas. Para além do português, a DL reconheceu o espanhol, o francês, o italiano e o sotaque solto e sambado do português do Brasil. Chegou então a uma loja que atraía muita gente. Vendiam-se CDs e artigos relacionados com o famoso estilo musical português que tinha sido recentemente elevado à categoria de Património Cultural e Material da Humanidade, o fado. Na montra dessa loja estava um cartaz que atestava isso mesmo, com a expressão Património da Humanidade escrita em 10 línguas, incluindo hebraico. Como um hábil detetive que era, resolveu explorar o cartaz com minúcia e não pôde deixar de sorrir com a aparente confusão que se tinha criado entre a bandeira italiana e a bandeira irlandesa. Cansada do passeio, sentou-se numa esplanada. Estava ansiosa por provar alguns petiscos portugueses. O leitão da bairrada com batata frita e laranja pareceu-lhe uma boa hipótese. Tinha um ar muito apetitoso naquele cartaz multilingue. E por que não acompanhar com uma Superboc? Nunca tinha bebido uma bebida alcoólica, mas um dia não são dias e este era especial. Depois do farto repasto, deliciou-se ainda com um belo gelado de pistache e morango na gelataria Milano, com direito a 2 suculentas cerejas e pequenos triângulos de chocolate. Enquanto mordiscava a bolacha do cone do seu enorme gelado e se maravilhava com a diversidade linguística desta pequena cidade, pensou nas possibilidades infindáveis de exploração pedagógica desta realidade. Tinha de saber mais sobre isto. Chegou a uma loja onde estavam sentadas várias pessoas em frente a um ecrã. A DL sabia tratar-se de computadores, máquinas potentes capazes de aceder e tratar os mais variados tipos de informação. Talvez aqui consiga descobrir o que procuro, exclamou. Entrou na loja e pediu um código de acesso. Digitou o código e começou a pesquisar. Diversidade linguística, paisagem, Aveiro. A busca deu origem a 43 mil resultados. Os 2 primeiros pareciam promissores. Um deles era um artigo de 2 investigadoras da Universidade de Aveiro, Sara Santos e Susana Pinto, que apresentava propostas para explorar o que designavam paisagem linguística na Avenida Lourenço Peixinho. Havia propostas para as disciplinas de inglês, de espanhol, de história e até de geografia. O segundo era uma tese de doutoramento de Mariana Clemente, intitulada Paisagem Linguística Urbana, o caso de Aveiro e sua relevância educativa. A tese pretendia conhecer o multilinguismo manifestado na paisagem linguística de Aveiro, através do levantamento fotográfico e entrevistas, e compreender a relevância educativa desta paisagem linguística no primeiro ciclo do ensino básico, através da concepção, implementação e validação de um guião didático.
A DL leu os 2 textos de fio a pavio e descobriu que a paisagem linguística pode ser um ponto de partida para compreender e tratar a presença de várias línguas num determinado contexto, para potenciar o desenvolvimento de uma maior consciência linguística, metalinguística e metacomunicativa, e funcionar como uma ferramenta para refletir sobre e tornar visíveis os repertórios plurilingües dos alunos. Do último texto que leu, registrou uma frase que escrevinhou num pequeno guardanapo que tinha trazido da gelataria Milano. A exploração educativa da paisagem linguística consiste, pois, na utilização pedagógica de textos que não são pedagógicos no seu propósito e se encontram na ecologia do cotidiano do espaço público, tendo como intuito maior a leitura do mundo e não apenas a leitura das palavras. Ficou fascinada com as suas descobertas e mais fascinada ficou quando descobriu que existia um projeto europeu que trabalhava estas questões. O projeto chamava-se Local Linguistic Landscapes for Global Language Education in the School Context. Abriu o website do projeto em localproject.eu e verificou que este era coordenado pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e contava com mais 4 universidades parceiras: a Universidade de Aveiro, em Portugal, a Universidade Autónoma de Barcelona, em Espanha, a Universidade de Estrasburgo, em França, e a Universidade de Groningen, na Holanda. O projeto, que tinha começado em 2019 e se prolongava até 2022, tinha como grande objetivo trabalhar colaborativamente com professores e estudantes no ensino básico e secundário na construção de ferramentas online e offline para exploração pedagógica da paisagem linguística. Brevemente iriam realizar uma ação de formação para professores e estudantes de mestrado em ensino, onde iriam apresentar o projeto e uma aplicação informática para a criação de jogos e percursos linguísticos pela paisagem aveirense. Que interessante! Exclamou. Mas começava a escurecer. Tinha de regressar rapidamente a casa antes que a didática magna iniciasse a sua ronda. Olhou em volta e descobriu uma pequena loja onde alugavam bugas, um meio de transporte a pedal. Isto é capaz de servir, pensou. Subiu para o selim e começou a pedalar, primeiro lentamente, depois cada vez mais rápido, até que as rodas quase deixaram de tocar a terra. O vento incômodo despenteava-lhe os cabelos, mas sabia tão bem. De repente sentiu-se diferente. As suas rugas tinham desaparecido e as suas roupas e os seus cabelos tinham recuperado as cores originais. Estava tão feliz que mal podia esperar para chegar a casa e contar às outras didáticas tudo o que tinha descoberto. E talvez um dia viessem todas juntas a este local para explorar as línguas, a história, a geografia, as plantas, os animais, a música, enfim, a diversidade. Fim.